E é preciso que a igreja entenda o que está acontecendo e o que vai acontecer, para que você possa estar preparado e se preparar para as coisas vindouras. Amém? Diga graças a Deus. Eu preciso primeiro, para poder lançar uma base de entendimento, uma base teológica, recapitular aquilo que eu já falei até agora. Vai ser bom até para que você que perdeu o seminário de sabedoria, perdeu alguns estudos, poder se localizar o que nós já tratamos até agora. Tudo bem? Então vamos lá, recapitulando. O que nós já vimos até agora? Primeiro, Deus cria o homem para ter domínio. Essa palavra no hebraico, ela indica autoridade ou governo. Em Gênesis, no capítulo 1, verso 26, se você depois quiser ler, você lê, mas agora nós vamos avançar. É bem claro que o Senhor Deus, ao criar o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo gado e todo réptil sobre a terra. Gado aqui não está falando apenas do bovino, do boi, mas está falando de todos os demais animais. Amém? Deus disse: o homem vai ser criado para ter domínio. Amém? Aí eu coloquei aqui como comentário: a terra é feita como extensão do reino de Deus. A terra é feita como extensão do reino de Deus. Você está entendendo isso? Entende isso? Qual o intuito de Deus com a terra, pastor? Ampliar o seu reino. Algumas pessoas, eu não sei por que motivo, têm uma tremenda dificuldade de entender e de aceitar isso. As pessoas têm muita dificuldade de entender e de aceitar isso. Parece que é algo estranho, mas se você pensar um pouquinho só, você vai conseguir compreender essa parte. O reino dos céus, o reino de Deus, é ampliado com a criação da terra. E o homem, pastor? O homem é constituído como representante submisso da autoridade do rei. Você acredita que há uns 2 ou 3 anos atrás, eu não tenho certeza, eu estava falando com uma pessoa conhecida minha, um homem muito inteligente, ele fez teologia, e quando eu estava conversando com ele sobre reino, sobre Deus que é um rei, ele falou: que rapaz, você está doido? Deus é Deus, Deus não é rei, reis são os homens. Aí eu já paro, irmão, aí eu já nem avanço mais. Se a pessoa tem dificuldade de entender que Deus é um rei, não dá para continuar, pelo menos não debatendo, porque a Bíblia é clara. Ora, se ele tem um reino, é porque ele é rei. Além disso, nós temos a confirmação bíblica chamando o Senhor Jesus de quê? Rei dos reis. Você já ouviu falar nisso? Quem já ouviu? Rei dos reis. Então ele é um rei. Evidentemente que ele é um rei. E ele tem um reino. Diga graças a Deus. E se eu perguntasse então para você, qual o propósito de Deus com a criação da terra e do homem? O que você me diria? Deus criou a terra para quê? Para estender o seu reino. Deus criou o homem para quê? Para ser o seu representante. Por isso que Deus disse para o homem. Quando eu falar homem, por favor, entenda que eu não estou me referindo ao ser do sexo masculino somente. Estou me referindo à raça humana, homem e mulher. Amém? Porque é assim que a Bíblia trata. Fala homem, mas está se referindo à raça humana. As mulheres estão incluídas nisso, tá? Tenha domínio, ele disse isso. Dominem, plural. Dominem. Ele fez homem e mulher e disse: dominem, tenham domínio, tenham autoridade. Diga graças a Deus. Segundo ponto: o homem e a terra perdem a condição de pertencentes ao reino. Se você ler o capítulo 3 de Gênesis, você vai ver que imediatamente após comer da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, o que acontece? Diz a Bíblia Sagrada que
Deus vai visitar e os dois se escondem e Deus pergunta: onde estás? Adão responde: nós ouvimos a tua voz passando pelo jardim e como estávamos nus, nós tememos e nos escondemos. Está claro isso? Isso está na Bíblia? Sim ou não? Deus vai e chama e fala: por que você fez isso? Ele disse: olha, a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Deus vai e fala com a mulher: por que fizeste isso? A mulher responde: a serpente, ela me enganou e eu comi. Aí Deus nem fala nada com a serpente, que não tinha mais ninguém para falar, né? Porque Adão olhou para Eva, Eva olha para a serpente não tinha quem falar, fica calada. Mas olha, irmãos, é muito importante você observar que diz a Bíblia Sagrada que Deus chama-os e Deus fala uma coisa muito, muito pesada, muito difícil, né, de ser até mesmo, sabe, ouvida. Ele diz a Adão, ele fala: maldita é a terra por sua causa. Você já leu isso na Bíblia? Ou já ouviu alguma mensagem falando sobre isso? Deus diz a Adão: maldita é a terra por sua causa. Por quê? Porque ele era o primeiro. Ele tinha recebido de Deus o domínio e a ordem de se multiplicar e dominar a terra. A terra estava sob sua tutela. Quem é chefe de família, dona de casa, levanta a mão. Levanta a mão. Quando algo de errado acontece na sua casa, de quem é a culpa? Do vizinho? Os vizinhos têm culpa? Se o vizinho prejudicar você, tudo bem. Se o esgoto do vizinho, sei lá, a árvore de vizinho, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando coisas internas da sua casa. Não é culpa dos outros. Não dá para culpar os outros. E é isso que Deus está dizendo. Olha, Adão, a terra, a própria terra, ela passa agora a perder a condição de reino. Ela é maldita. E algo que é maldito, algo que é amaldiçoado, não pode pertencer ao reino de Deus. Você concorda com isso? Dá para entender isso? Sim ou não, irmãos? Sim. Se é maldito, é amaldiçoado, não é do reino. Porque no reino não tem maldição. No reino não tem nada de errado. Por que Jesus curou enfermos? Diz para mim. Pergunta para o irmão aí. Por que, irmãos? Jesus curou enfermos, limpou os leprosos, purificou, né, os leprosos. Por que ele ressuscitou mortos? Por que ele fez isso? Diz para mim, por quê? Hein, gente? Ele estava demonstrando que aquilo estava contrário ao reino. Ele está dizendo: ó, não é para ser assim não. No reino não tem isso não. Eu vou mostrar para vocês como é. É assim, olha, limpo. É assim, olha, curado. É assim, olha, vivo. E nem adianta tentar convencer ele dizendo: Senhor, já cheira mal, é de 4 dias, pode ser de 4, de 5, de 10, de 15, não faz diferença para ele. Se ele disser para o morto: vem, vem. E atenção lá dentro aqui, pastor Manuel, olha como Jesus sabia das coisas. Ele sabe das coisas. Ele chega no túmulo de Lázaro e ele diz: Lázaro, vem para fora. Por que ele falou Lázaro e não morto? Por que ele disse morto, vem para fora? Se ele diz morto, vem para fora, meu filho, tudinho que estava lá ia perder a oportunidade. Ei, você imagina, todo mundo foi sepultado lá, escuta, morto, o dono da vida, vem para fora, vem todo mundo. Naquela época, naquela hora, naquele momento, naquele contexto, era só Lázaro. Então ele diz claramente: Lázaro, venha para fora. Amém? Você está entendendo? Por que ele cura os enfermos? Por que ele liberta? Porque ele está cumprindo a profecia. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, e por aí vai. Ele está dizendo: Espírito me ungiu para fazer diferença. Me ungiu para mudar o que está errado.
para consertar o que está quebrado. Amém? É uma demonstração como é no reino. Não entra dor, não entra doença, não entra maldição, não entra morte, não entra pecado, nada de errado entra lá.